Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Sanches Ibordi e esta é a nossa segunda aula, ou segunda lição, do nosso curso de preparação para jovens pentecostais. Nós tivemos uma primeira aula falando sobre a importância dos relacionamentos, relacionamento com os pais, relacionamento entre irmãos, um assunto que nós vamos até retomar em outra aula, numa aula posterior. Falamos também sobre relacionamentos afetivos, relacionamentos com o próximo, de maneira geral, amigos e inimigos, que é uma aula que, aliás, vai servir de base para todo o nosso curso. Essa segunda aula que nós temos agora é uma aula sobre a juventude cristã e a sexualidade. Somente lembrando, então, essa é a nossa segunda aula do curso para a formação de jovens pentecostais, juventude cristã e sexualidade. E nós vamos começar com uma leitura bíblica, uma leitura da palavra de Deus. Aqui, então, começando com essa leitura bíblica. A palavra de Deus é um livro tão maravilhoso que só de lê-lo nós já somos abençoados. Então eu gosto sempre de ler a Bíblia como ponto de partida para as nossas aulas. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, veja que conselho maravilhoso a palavra de Deus tem para nós. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Foge dos desejos da mocidade. É claro que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele estava dizendo para Timóteo, o jovem Timóteo, que ele deveria fugir de todo e qualquer desejo, todo tipo de desejo, porque há desejos bons e há desejos ruins. Então Paulo, claro, se referia aos maus desejos, aos desejos pecaminosos, aqueles desejos ligados à imoralidade, ligados à vida de pecado, né? Então é importante que nós estejamos sempre atentos ao que a palavra de Deus nos diz e vamos falar sobre a juventude cristã e a sexualidade. E o jovem cristão deve saber que ele, como cristão, precisa fugir do pecado. Veja que a Bíblia não diz que nós devemos fugir do diabo, pelo contrário, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, do pecado, nós devemos fugir. Mas vamos adiante, então, a nossa segunda aula, Juventude Cristã e Sexualidade. Tem aí o esboço geral do nosso curso, que nós sempre gostamos de mostrar no início da aula, para você ter uma visão panorâmica. Então, nós já falamos sobre relacionamentos, agora vamos falar sobre sexualidade, mas depois teremos ainda mais 8 aulas, uma aula sobre preconceito e homossexualidade, outra sobre a era digital. Veja como é importante o jovem hoje saber dos benefícios e também dos riscos que há na era digital. Vamos ter também uma aula sobre os estudos, a importância de estudar para ter uma carreira, também sobre o comportamento, o jovem cristão e seu comportamento, convivendo com a família, em que nós vamos retomar aquilo que nós já falamos na primeira aula, o que é ser um cristão pentecostal, já que esse curso é um curso voltado para a formação de jovens que são de fato pentecostais, então nós precisamos saber o que é ser um jovem pentecostal. Teremos depois também uma aula sobre ministério, jovem pentecostal e o ministério, e a última aula, uma aula sobre as doutrinas, as principais doutrinas, ou uma síntese daquilo que nós podemos chamar de doutrinas pentecostais. Muito bem, a nossa aula hoje é sobre juventude cristã e sexualidade. Primeiro tópico, o mundo e a banalização do sexo. Veja que eu coloquei 3 pontos aí: o sexo e as doenças transmissíveis, há limites para beijos e carícias, é pecado satisfazer-se virtualmente. Observe que são pontos aparentemente desconexos, mas você que está lendo o manual, claro, você sabe que há
uma correlação, há uma amarração, existe uma amarração, para usar um termo assim mais coloquial, né, entre os pontos. Os textos, os pontos estão amarrados no livro. Agora, aqui na nossa aula, que nós estamos falando de uma maneira um pouco mais livre, claro que você precisa também acompanhar no seu manual para você entender. Então veja aí, nesse tópico, o mundo e a banalização do sexo, nós temos o primeiro ponto, o sexo e as doenças transmissíveis. É um alerta que nós estamos deixando para a nossa juventude, porque sexo não é brincadeira. Sexo envolve muita coisa. E às vezes também a pessoa corre o risco de contrair uma doença. Veja que aí no manual, na página 49, você tem aí uma menção sobre a AIDS, que é a doença transmissível mais perigosa, não é? E eu coloquei aí que há psicanalistas, médicos e sexólogos desprovidos de qualquer temor de Deus, dizendo que com a camisinha o jovem pode se divertir à vontade, pois não expõe a sua saúde. Na verdade, conquanto proteger-se usando preservativos não seja um pecado em si, relacionar-se fora do casamento, protegido ou não nesse sentido, é uma conduta pecaminosa contrária à vontade de Deus. Então aí temos um alerta importante e também uma explicação sobre o perigo das doenças transmissíveis. Aí logo em seguida vem o ponto, há limites para beijos e carícias, que você pode estar se perguntando, por que esse assunto agora? É porque nós, na primeira aula, nós falamos do relacionamento afetivo, claro, e falamos que a pessoa para começar um namoro precisa estar preparada, porque é uma fase de conhecimento e tal. E então eu estou partindo do pressuposto que alguns dos meus alunos aqui nesse curso já podem estar até num relacionamento que tenha começado há pouco tempo, ou talvez já tenha começado faz algum tempo, e aí você fica perguntando se há algum limite. Claro que o limite está na palavra de Deus com respeito à imoralidade, ao pecado, à fornicação, à prostituição, não é? E quando se fala de beijos e carícias, alguém pensa, não, isso aí, a Bíblia não fala nada a respeito disso. Agora, não se esqueça de que a Bíblia é um livro de mandamentos, mas a Bíblia também é um livro de princípios. O namoro e o noivado, como nós já falamos, não são fases em que a pessoa pode fazer o que está reservado para o casamento. Porque o beijo prolongado, inclusive, ele ativa a máquina, entre aspas, né? A máquina sexual. Né? Então você, claro, tudo depende da intensidade, de como você se entrega a isso. Porque se a pessoa, claro, se entrega ao beijo, aquele beijo prolongado, e se entrega às carícias, algo que está reservado ao casamento, depois para a pessoa fazer com que o motor, né, digamos assim, eu usei aqui o exemplo do motor, o motor esfrie, aí fica mais difícil, né? E como que a pessoa vai resistir à tentação? Então, recomenda-se prudência. Lembra-se daquele texto que nós lemos na primeira aula, nós podemos até repeti-lo, eu gosto desse texto, Provérbios capítulo 6, versículos 27 e 28, tomará alguém fogo nos seus seios sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queime os seus pés? Então veja como nós temos que ter cuidado. Né? Há limites para beijos e carícias? Há limites. Você deve ter cuidado porque, lembrando sempre que como o relacionamento sexual está reservado ao casamento, as carícias, não confunda também carinho com carícias. Claro que o carinho existe, né? Você está namorando, você está noivo ou noiva, claro que existe carinho entre os namorados, entre os noivos.
Agora, há determinadas carícias que são preparatórias para o ato, para o relacionamento sexual. E se você se lança livremente nesse campo das carícias e beijos prolongados e tal, o que isso vai resultar no quê? Cada vez mais você vai perdendo aquela resistência, digamos assim, e vai ficar fácil para você, usando uma expressão que a minha avó usava, não é? Vai ficar fácil você passar os pés pelas mãos. Ou seja, você fazer algo que não é para fazer agora, você se precipitar. Então, por isso tem esse ponto importante aí, há limites para beijos e carícias, falando aqui, claro, da sexualidade, e o sexo não pode ser banalizado. O mundo banaliza o sexo, mas nós somos cristãos, não podemos de maneira nenhuma fazer isso. Um outro ponto importante aí é pecado satisfazer-se virtualmente, porque alguém vai dizer, não, já que eu não posso satisfazer-me ainda, já que é só no casamento, então eu posso me satisfazer virtualmente. Cuidado, porque o pecado pode ser virtual, mas a consequência é real. A consequência é real. Ah, mas a Bíblia não diz nada sobre o sexo virtual. Lembre-se do que eu falei há pouco. A Bíblia não é um livro apenas de mandamentos. A Bíblia é também um livro de princípios. Princípios. Então, claro que Deus é o Criador, mas o diabo, embora não seja o Criador, ele é um ser criativo. E o diabo, como tentador, ele vai inventando novas maneiras de pecar. Hoje nós estamos na era digital, daqui a pouco vamos ter uma aula sobre isso, mais adiante, em outra oportunidade vamos ter uma aula sobre a era digital, e você vai ver que existem muitos pecados que a pessoa pode cometer nessa esfera digital. Então, satisfazer-se virtualmente é algo perigoso, porque, claro, envolve maus pensamentos, envolve desejos pecaminosos, e a própria palavra de Deus, como nós vemos, diz, foge dos desejos da mocidade. Vamos avançar. O segundo tópico, pureza sexual. Falar de pureza sexual hoje em dia, para muita gente é brincadeira, é piada, mas nós somos salvos. Nós cremos em Deus, na palavra de Deus, então nós sabemos que é importante aí esse ponto da pureza sexual. Manter a virgindade é coisa do passado? Para as pessoas do mundo, sim, mas para nós somos salvos, não. É importante, até um motivo de orgulho para aqueles que conseguem se manter. Claro que há pessoas que vêm do mundo e se convertem e tal, já tinham passado por uma vida pecaminosa, e a Bíblia diz, claro, que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, a todos os seres humanos, claro, em todos os lugares, que se arrependam. Então, quem veio do mundo, claro, Deus não vai levar em conta essa vida pregressa da pessoa, é uma nova vida a partir de agora. Agora, você que é um jovem cristão, uma jovem cristã que conhece a palavra, que foi criada num lar cristão, você deve valorizar a pureza sexual. Manter-se pura para o casamento é algo que fará com que você tenha um futuro de paz, um futuro de felicidade. Um futuro de felicidade. Tem um outro versículo em Provérbios que me vem à mente nesse momento, que é muito importante, Provérbios capítulo 20. Veja o que diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 20, versículo 21. Entrando-se alguém, veja, Provérbios 20, 21. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. O que a Bíblia quer dizer com isso? A pessoa que se precipita, a pessoa que faz algo que está fora do tempo, por exemplo, a pessoa que se satisfaz entregando-se à vida, à relação sexual íntima,
fora do casamento, sabendo que não é este o plano que Deus estabeleceu, a pessoa está literalmente passando os pés pelas mãos, está se apressando. Eu me lembro daquele doce que eu consumia na minha adolescência, que existe até hoje, que é aquela paçoquinha, não é? Que a gente desembrulhava o papel com todo cuidado, ali, a embalagem, porque ela podia se desmanchar. Então a gente, com todo cuidado, não é? Com toda a calma, a gente fazia isso para que ela não se desmanchasse. Por quê? Porque se a gente tivesse pressa e quisesse abrir rapidamente, ela se desmancharia toda. Isso aí dá para fazermos uma aplicação relacionada com o que estamos falando, porque muitos têm perdido a sua vida tem também se desmanchado porque são pessoas apressadas.